pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda. A partir de agora, está entrando no ar o programa que vai sanar suas dúvidas para melhor entender a nossa Umbanda. Programa Papo de Umbanda, apresentado por Cristiano Ávila. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração, presos naquela A partir de agora, está entrando no ar o programa que vai sanar suas dúvidas para melhor entender a nossa Umbanda. Programa Papo de Umbanda, apresentado por Cristiano Ávila. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração, presos naquela... Boa noite, né? Boa noite, então, a todos. Programa Papo de Umbanda no ar. Agradecendo, enfim, a todos os ouvintes, né? Convido a todos que estão em casa, a todos que estão aí nos ouvindo através do nosso aplicativo e rádio, a todos que estão nos ouvindo através do Facebook ou através do nosso site, a fecharem os olhos, a se concentrarem. Vamos levando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador Olorum. Vamos imaginando a luz de Oxalá iluminando a nossa cabeça, o nosso corpo, nossa casa, a tudo ao nosso redor. Vamos imaginando todos os orixás nesse momento, fazendo a irradiação de suas energias em nossa direção, aos caboclos, preto velhos, exus, pombagiras, exus mirins, boiadeiros, baianos, marinheiros, ciganos, a todas as linhas de Umbanda, possam estar nesse momento enviando suas energias para cada um de nós, para que a gente possa estar, antes de mais nada, protegidos, sendo intuídos, que a gente receba todas as vibrações dessas entidades, que qualquer mazela, doença possa ter sido retirado, quebrante, magia ou feitiçaria também possa ter sido levado. Que no dia de hoje o caboclo Junco Verde, o preto velho Pai João de Aruanda e as entidades que me guiam, me orientam, me acompanham, meu anjo da guarda, meus padrinhos espirituais possam estar me ajudando a responder as perguntas aqui. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Vamos lá então. Uma concentração aqui, uma oração. Vamos agradecer então aos nossos patrocinadores, pessoal. Isso é muito importante para nós, que vocês que estão escutando o nosso programa possam ir nos nossos patrocinadores e dizer, né, que nós estamos fazendo a propaganda certa, tá bom? Vamos lá, então, agradecendo aqui a Casa São Jorge, artigos religiosos em geral, aberto de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 19 horas, aos sábados, das 8h30 ao meio-dia. A Casa São Jorge está em 2 endereços para melhor atendê-los, pessoal. Na Zalone 148 e na Avenida Silva Paz 279. O telefone lá para falar com o Sidney e com o pessoal dele é 3232-6017 ou 3232-9500. Casa São Jorge, pessoal. Também temos aqui a Brilho do Sol, artigos religiosos de Umbanda e Nação.
Aberto de segunda a domingo, das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Aceitam cartão, sorteio de brinde todo mês, na rua Tiradentes 485, bairro Cidade Nova. Telefone para falar com o seu Carlos ou com a dona Jaque é 84 39 34 15. Brilho do Sol, artigos religiosos em geral, pessoal de Umbanda e Nação. Flora São Pedro, na Avenida Silva Paz 131. Fone de contrato da Flora São Pedro é 32 01 51 16. Uma linha interminável de produtos e artigos religiosos de Umbanda e Nação, com teleentrega, aceitam cartão, fabricação de achós e guias imperiais. Flora São Pedro, na Avenida Silva Paz, pessoal. Nós também queremos aqui falar do nosso outro patrocinador da Flora Manjurema, artigos religiosos no Cassino, tá bom? Na rua São Leopoldo, 267, Cassino. O telefone deles lá da Flora Manjurema Artigos Religiosos é 3201-4177, no Cassino, pessoal, tá bom? Rua São Leopoldo 267. Flora Iemanjá, desculpem. Flora Iemanjá, na rua Dom Bosco 338, Cidade Nova. Próximo ao Supermercado Guanabara, 2125-3355 é o telefone, fala lá com a dona Helena. Artigos religiosos de Umbanda, Nação, muita coisa lá, muito artesanato, muita coisa artesanal bonita lá, diversos artigos aí, aceitam todos os cartões de crédito também. É só procurarem eles lá, tá bom? Esses são os nossos patrocinadores, procurem eles, esse que ouviu aqui, já estamos programando aí para metade, hein? Segundo semestres aí, algumas promoções, alguns sorteios, né? E queremos estar junto com vocês aqui, que vocês possam estar junto, com a gente nisso aí também, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui, mandando nossos beijos, nossos abraços a todo mundo que está. O pessoal está reclamando aqui. Boa noite a todos. Tá dando entrando ao vivo de áudio neste aqui. exato momento. Eu já tô na rádio voltando. Só um pouquinho, pessoal. Caminhos da Umbanda. Por aqui, Cristiano Ávila. Meu boa noite, meu Saravá fraterno. Meu muito obrigado a todos esses que nos acompanham. São 8 horas e 8 minutos, entrando ao vivo aqui o nosso querido programa Papo de Umbanda. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui com a gente, a todos que mandaram suas perguntas, a todos que mandam abraços, beijos, né? Ao pessoal aí que agradece, ao pessoal que diz continuem, né? Isso é muito importante para nós. A participação de todos vocês é extremamente importante para nós, né? Eu quero agradecer muito, né? Muito vocês. Estamos a cada dia tentando melhorar mais. Eu acho que agora conseguimos resolver, áudio, pessoal. Se alguém tá tendo aí um aqui, retorno, né? aí, peço desculpa, né? Fizemos aqui com tivemos um problema aqui, tá? Ficou todos duas que vozes, estão né? escutando, Peço desculpa aí, pessoal. Queremos agradecer também a É todos melhor, os se patrocinadores. Se tiver algum problema dito no nosso trabalho, vocês possam estar bom, pessoal. E também pessoal aquelas tava pessoas reclamando que sempre procuram aqui estar junto com a gente. Obrigado aí quem mandou aí, eu peço desculpa mais uma vez, tivemos um probleminha de retorno de áudio aqui, mas já resolvemos, estava entrando 2 vezes aí a minha voz, né, o começo do programa, e eu falando. Peço desculpa, pessoal, mas já retornamos e vamos continuar aqui com o nosso programa. Muito obrigado aí quem nos avisou, tá bom? Seguindo aqui, ó, muita gente já deixou de escutar, né? Foi nessa paradinha que eu dei aqui, o pessoal já começou a sair da rádio. Pessoal, não saiam da rádio. Eu peço desculpa, né? Nós fizemos aqui uma coisa. O nosso trabalho aqui é totalmente por amor à Umbanda mesmo, né? Fizemos com computador, com microfone simples, então, né? Eu faço na minha casa. Quem nos acompanha, por favor, não saia, que nós estamos de volta ao vivo, pessoal, tá bom? Quero mandar um abraço aqui pra Roberta, pro Luciano, pro Henrique, pro Paulo, pra Magui no Rio de Janeiro, pra Esmeralda e pro Sérgio lá em São José do Norte, pra Patrícia, pra Nathalie, Ingrid, Gregory e o Wendel do BGV, né, o Gregory aí do Cassino, a Cláudia também do BGV, a Veridiana, que disse que hoje estava de castigo em casa e ia escutar o nosso programa, não é isso, Veridiana? Um abraço aí a todo mundo aí que tá junto com a Veridiana e a todo mundo do grupo Ateliê de Costura lá da Simone e do Glennon. Tá? Um abraço pro Lúcio,
pro Carlos de Xangô, lá de São Paulo, pro Lúcio de Minas Gerais, pro Flávio de Minas Gerais, pro Bruno de São Paulo, pro Cláudio de São Paulo, pra Preta de São Paulo, Silvio e Heloísa do Cassino, pro Lúcio do Cassino também, pra Simone, pro Glene, pra Glenda, pra Lúcio, o pessoal, todo mundo lá da Santa Sara, pro Elton e pro Paulo do Cassino, também pro Paulo Lobo do Cassino, pra todo mundo aí da Luz Divina, né? Um abraço para todo mundo do Cassino aí, o pessoal que nos escuta aí, que estão sempre participando, pro Emerson, que está no Rio de Janeiro, pra Cláudia, pra Catherine lá do Paraná, pro Jorge de Santa Catarina, também lá do Paraná, a Patrícia B e o J. Pablo também, um abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, tá bom? Quero mandar um abraço também aqui para Alice, para Julia, para Ana, para Maria, para Nadir, pessoal lá da Hidráulica, a Malu, a Luciane, a Isa, a Aline, a Neisa, o Laércio que está no Rio de Janeiro, pro Vô Luiz e pro Cadu, meu afilhado, um abraço, tá? Um abraço também pro Jorge e família, Rudney, o Juan, a Ana Paula, a Anice, o Alabê Patrick de Xangô, Miguel, né, que nasceu agora, meu sobrinho Fagner, para todo mundo do Instituto Cultural Filhos de Aruanda, que estão na escuta, né? Um abraço também pro pessoal aí, a Adriana, a Patrícia, o Roger, a Fati, o Paulo e o Sebastião, né? Um abraço a todo mundo aí, também pro Jorge e Luana Moraes, também um abraço a todos vocês. Quero mandar um abraço aí pra terreira dos seguidores do Caboclo Arruda, do nosso irmão Jerônimo, Centro Espírita de Umbanda, Paz, Amor e Caridade, Fé nos Orixás, Xangô e Oxum, a todo mundo que faz parte do nosso grupo lá no Facebook. Também quero mandar um abraço para a Tenda de Caridade do Caboclo Arrancatoco, do nosso irmão Márcio, seguidores do Caboclo Sete Flechas, do nosso irmão Reinaldo, Tenda dos Orixás, do nosso irmão Cláudio Kubiak, aí de Camacuã, Centro Espírita de Umbanda, Ogum Beramar e Pombagira Cigana, da nossa irmã Vera, lá da Castelo Branco 2, tá? Um abraço também para todo mundo do Centro Espírita de Umbanda, Santa Saracali do Cassino, hoje já estão em gira. Um abraço para todo mundo aí do Luz Divina, do Cassino, para todo mundo também do Centro Espírita Imaculada Conceição, na Hidráulica ali também. Um abraço para todo mundo lá do Parque Marinha, do Centro Espírita de Umbanda, Pai João de Aruanda e Caboclo Roxo. Um abraço aí pro Masterson, pro Silvio, pro Lucas e pra Michele aí do Parque Marinha, tá bom? E um abraço para todo mundo que mandou suas perguntas, mandou dúvidas. Eu acho que devemos agradecer então a todo esse pessoal. Eu quero aqui fazer aqui, o pessoal sempre reclama, né? Pede que eu sempre passe uma mensagem, né? E quando eu não faço, o pessoal diz, por que deixasse de fazer mensagem? Ou por que tu não fez a oração? Então, como a gente fez a oração, achei esse texto muito legal, tá? Eu quero deixar para você. Vamos lá. Vamos trazer aqui a mensagem para vocês. Pessoal, o pessoal está perguntando como escutar aqui. Acessa está no Facebook, entra lá na rádio, na página Caminhos da Umbanda, clica no play e você já sai escutando, tá? Quem não está no Facebook, entra no nosso site, www.radiocaminhosdaumbanda.com, também já sai escutando o nosso programa. Ou baixa o aplicativo iRádios. Baixa o aplicativo iRádios e procura lá a Rádio Caminhos da Umbanda e já sai escutando a gente também. É muito simples, muito rápido. Já sai escutando o nosso programa agora ao vivo. Muito obrigado aí, tá? Quem está perguntando, está interessado, vamos lá então a nossa mensagem. Essa mensagem tá no livro, né, para quem quiser aí verificar, tá no livro Conflitos Existenciais, tá, da Joana de Ângeles, tá, psicografado por médium kardecista aí, né, espírita Divaldo Pereira Franco, tá bom? Pelo espírito Joana de Ângeles, tá? A mensagem eu vou dizer o seguinte: o ser humano possui tesouros íntimos, inigualáveis, ainda não explorados conscientemente.
Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias difíceis de difícil solução. O ego que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e irreparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia, constituído de sonhos utópicos irrealizáveis, gerados pelas frustrações. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames, que vão se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo a pouco a culpa perturbadora. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para os futuros cometimentos, que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas que responde pelas forças morais de que é possuidor o self. Você, né? Quando mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. À medida que se alcançam patamares mais elevados, os outros surgem convidativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja a plenitude sem novas metas a serem conquistadas, adicionando-se realizações umas sobre as outras. Ocorrerá um somatório de experiências que impulsionam um indivíduo com a segurança no rumo certo da realidade. Ninguém atinge o cume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção da outra até ser conseguido o objetivo buscado. A verdadeira saúde psicológica não anui com precipitação e nem com destemor. Que pode parecer heroísmo, quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançar o êxito que ora coroa as suas existências. Nesse sentido, a prática das boas ações oferece encorajamento para realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social, no amadurecimento da realidade pessoal, sempre quando alguém se predispõe a auxiliar, experimenta uma forte empatia, que resulta de contínuas descargas de adrenalina estimuladora, que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores infundados. Quando surge essa disposição real para superar as fugas psicológicas, conscientes ou não, automaticamente desenvolve-se os sentimentos íntimos, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Torna-se um tormento a manutenção das fugas emocionais, o escoamento da própria realidade, mascarando o ser de júbilos que não existem, de satisfações que são irreais. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em concerto na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos e aceitações de si, mesmo conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. A culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz estímulo para o avanço contínuo, as incertezas
convertem-se em convicções em torno da própria vitória e saúde integral. Conflitos existenciais por Joana de Ângeles, de Valdo Franco Pereira, capítulo 1, fugas psicológicas, tá? Pessoal, quero mandar um abraço aí pro Silvio, que disse aqui que está escutando, Silvio Santos está escutando, pra Veridiana também, pro Jerônimo, que dizem que estão ligadinhos aí com a gente, né? O que esse texto ele quer dizer, pessoal? Para nós pararmos de mascarar as coisas que vivemos, né? E cairmos na realidade, né? Esse complexo de inferioridade que muitas vezes a gente se tranca faz com que nós paramos a nossa evolução, né? Esperamos que com essas palavras de incentivo e reflexão vocês possam, né, tornar mais lúcidos e conscientes das capacidades e potencialidades que vocês têm, que quando elas bem utilizadas, elas podem levar a gente a diversos lugares aí, que às vezes a gente pensa em chegar e nunca chegou, né? É bom a gente sentir essas emoções, esses sentimentos, né? Nos trazem aí uma imensa satisfação quando a gente se descobre verdadeiramente, tá bom? Pessoal, vamos então às nossas perguntas, agradecendo aí mais uma vez a todos que nos mandaram. Vamos aqui pegar, estou abrindo o e-mail, pegar as nossas perguntas. Pessoal aí que quer nos escutar então, é só acessar www.radiocaminhosdaumbanda.com ou baixar aí o nosso aplicativo, o aplicativo iRádios lá, né? Você tem Android, você tem Windows Phone, iPhone, é só baixar o aplicativo iRádios e pesquisar Rádio Caminhos da Umbanda tudo junto, minúsculas, você com certeza vai estar nos encontrando aí rapidinho, tá bom, pessoal? Vamos aqui, a nossa primeira pergunta é do César, tá bom? O César nos pergunta assim: o incenso funciona para alguma coisa? Muito obrigado, a rádio está muito boa, abraços a todos. Ô César, um abraço, um saravá fraterno. Realmente, essa pergunta eu particularmente já me fiz muitas vezes, né? Será que o incenso funciona? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Será que realmente o incenso funciona? Porque tem diversos tipos, tem para dinheiro, para chamar homem, para chamar mulher, para vencer demanda, para isso, para aquilo. Mas a gente tem que se atentar a uma coisa, ô César, assim. O incenso, né, ele é uma resina, né, pelo menos assim, o original ele é uma resina, e tem esse incenso, que são essas varetas que nós acendemos, né. O incenso é uma resina gamosa, parecendo uma cola, assim, uma coisa bem, como é que eu vou dizer, gelatinosa, que brota em forma de gota de árvore, parecendo como a gente tira, né, a borracha da seringueira, mais ou menos parecido é a forma que brota o incenso, essa resina aí das árvores, que dão muitas vezes mais na África e na Ásia, tá? Quando faz muito calor, elas se secam, né? E aí as pessoas fazem incisões, cortam os troncos, né? E alguns ramos, e da qual essa resina brota como eu falei antes, como a nossa borracha aqui das seringueiras, né? Então, quando ela entra em contato com o ar, ela se solidifica, né? Então ela começa a endurecer lentamente. Primeiro jato que sai, assim, vamos dizer assim, do incenso, eles dizem que não servem para nada, né? E então eles eliminam. A segunda é considerada assim um material deteriorável, né? E a terceira, assim, é onde se produz o bom incenso, ou o verdadeiro incenso, do qual são selecionadas 3 variedades: uma de cor de âmbar, uma de cor clara e a outra de cor branca, né? É só uma curiosidade aí sobre o incenso. É só uma curiosidade sobre o incenso. Mas, assim, existem diversas marcas de incenso. A gente tem que cuidar muito mesmo, assim, porque muitas, você pega ali de diversos tipos, são do mesmo, o mesmo cheiro, né? O mesmo perfume. E a gente tem que atentar a isso, porque a arruda tem o seu cheiro específico, né? O próprio incenso tem seu cheiro, a arruda tem seu cheiro, a alfazema tem seu cheiro, então a gente tem que cuidar, porque tem umas marcas que tem o mesmo cheiro aí, né? O mesmo perfume. Eu gosto de acender, porque o incenso, mesmo que ele não funcione como ativação da erva em si espiritualmente, ele nos traz uma paz, uma tranquilidade. Nós mesmos automaticamente já paramos para nos concentrar, né? Ele deixa o ambiente mais calmo.
eu acho que funciona desta maneira assim, né? Talvez não na ativação da propriedade da erva para algum bem específico. Eu não acredito, né, que vai chamar homem, chamar dinheiro, mas eu acho que ele pelo menos tranquiliza assim as pessoas do ambiente. Tá bom, César? Muito obrigado. Alguma dúvida? Pode mandar para nós de novo aí a sua pergunta que nós estaremos aqui para responder. Um abraço, um saravá fraterno aí para você, tá bom? A próxima pergunta, pessoal, é da Patrícia. Patrícia B. Patrícia pergunta assim: qual é o melhor procedimento dentro de uma corrente, né? Patrícia, muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço para você, um saravá fraterno aí para todo mundo, tá bom? Vamos lá aqui. Patrícia, o melhor procedimento dentro da gira, né? A gente tem que entender que antes mesmo de ir para a gira, nós precisamos manter ali um certa cautela, né? Um certo preceitos, né? Vamos dizer assim, né? O procedimento começa mesmo antes da gente entrar dentro do terreiro. Por exemplo, não adianta nada você no dia do terreiro, da gira, você tomar seu banho, não comer carne, não fazer sexo, não beber, não fumar. Durante toda a semana você só passou brigando com os familiares, gritando, fazendo maldade, isso não adianta. Então você sabe que tem gira, você tem que procurar naquela semana, 3 dias antes, começar a se acalmar, pensar 2 vezes, tentar não brigar, tentar não discutir, tentar não evitar certas palavras, certos lugares, para sua energia vir se sutilizando. Então, no dia, esses preceitos são por que se pedem esses preceitos do não fazer sexo, evitar comer carne, evitar ir brigar, evitar beber, fumar, porque para nós, para o nosso espiritual, está sutil, né? Para a gente poder receber as energias, as irradiações das entidades, né? Para ter uma incorporação boa, tranquila, salutar. Então é por isso que se pede esses procedimentos antes da gira, né? Aí você me diz assim, qual é o melhor procedimento dentro da gira, né? O procedimento dentro da gira, você chega no terreiro, né, cumprimenta as pessoas, lógico, cumprimenta a tronqueira, né? Eu costumo sempre cumprimentar, quando tem um portão, eu cumprimento os guardiões, porque ali tem os guardiões da porteira, né? Cumprimento a tronqueira. Primeiramente, guardou suas coisas, trocou de roupa, se você não foi com a roupa do terreiro. Antes mesmo de conversar, fofocar, vamos dizer assim, procure como é que eu vou dizer pra você? Procure bater a cabeça, né? Cumprimentar o congá, cumprimentar então ali aquele espaço sagrado, né? Eu acho salutar, né? Assim, a pessoa não fumar antes da gira. Eu acho isso, né? Não estou proibindo ninguém de fazer isso, que isso, né? É apenas uma visão minha, né? Procurar também não ficar de muitas risadas, né? Piadas, né? Fofoca, né? Ou lamentação, muita conversa paralela. Procure ficar dentro da parte ali da gira, dentro do terreiro, a parte onde fica a corrente. Tenta fazer uma reflexão de como foi seu dia, sua semana. Procure ver o que você fez certo, o que você fez de errado, em que você pode melhorar. Procure rever essas coisas, fazer essa reflexão, tá? Depois de ter feito essa reflexão, eu aconselho a fazer uma concentração, tá? Tenta se desligar de tudo. Tenta como é que eu vou dizer? Tenta você se concentrar num ponto fixo, numa entidade, num orixá que você goste. Você pode estar se concentrando aí, olhando para uma imagem do congá, né? Se desliga de tudo, né? Tenta ficar concentrada, né? Deixar sua mente livre, né? Para receber todas aquelas vibrações que o seu corpo possa absorver completamente as emanações daquele ambiente, do congá, das entidades, né? E ter essa incorporação tranquila, né? Então, desde a sua entrada no terreiro, você começa a ter que ter essas atitudes, né? Procurar aí não manter conversa paralela, fofoquinhas, assim. Eu não digo aquele silêncio extremo, aquela coisa, né? Múmia, não. Mas
tentar aí manter um ritmo na sua respiração, né? Porque tudo isso influi, pessoal, né? É pedido para não comer carne. Você sabe por que é pedido para não comer carne vermelha, né? Evitar a carne vermelha, porque a carne vermelha nos deixa, ela ativa mais o nosso animismo, né? Nos deixa mais rudes, como é que eu vou dizer assim, mais nosso espiritual mais denso, nós mesmos, né? E ela produz muita energia porque o nosso aparelho gástrico começa a trabalhar, né? Então isso tudo influi na hora de passar as coisas, né? De receber irradiações, de passar irradiações, né? Então eu acho que essas são alguns dos procedimentos, né, para se ter dentro da corrente. E claro, antes de tudo, antes de mais nada, o amor, né, e a responsabilidade, o comprometimento com a religião de Umbanda e com as entidades e com os consulentes que estão ali. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, essa parte aí. Tá bom? Um abraço aí para você, Patrícia B. Um grande saravá fraterno aí para você e para todos estão junto com você, escutando a nossa rádio, o programa Umbanda do Bem. São 20 horas e 38 minutos. Para quem quer escutar o programa Papo de Umbanda, o programa Papo de Umbanda é muito simples. Você acessa lá a rádio caminhosdaumbanda.com ou baixa o nosso aplicativo e rádios e pesquisa ali pro programa Papo de Umbanda com Cristiano Ávila, tá bom? Ou entra lá na nossa página do Facebook e procura lá a Rádio Caminhos da Umbanda, que vai ter um player lá, né? E você pode estar escutando aí o programa Papo de Umbanda agora ao vivo, tá bom? Vamos lá aqui a nossa próxima pergunta. O pessoal tá reclamando que tá tentando entrar lá pela página e o player não está funcionando. Olha, pessoal, eu testei aqui antes mesmo de entrar no programa e realmente o player estava funcionando, né? Eu não sei se... Eu não sei se vocês têm... Eu tô conseguindo, eu vou testar aqui, mas eu tô conseguindo realmente clicar aqui no player aqui da rádio e tá funcionando, pessoal. Acho que de repente pode ser a internet de vocês aí, tá bom? Eu testei aqui, tá funcionando. Vamos ver aqui. Vamos lá. O que vocês acham de dirigentes que mentem, que interferem na vida pessoal do médium ou da assistência? Evandro. O que vocês acham de dirigentes que mentem ou interferem na vida pessoal né, do médium e da assistência? Bom, Evandro, muito boa essa pergunta, né? Muito obrigado por ter enviado, tá com a gente aqui. Um abraço, saravá fraterno, vamos lá. Bom, acho que todos os dirigentes dentro da Umbanda, né, ou qualquer outra religião, eles têm a responsabilidade, né, e esse dever, né, principalmente na Umbanda, responsabilidade e esse dever de combater arduamente, né, essa doença, esse tabu, né, vamos dizer assim, essa falsa tradição que é de atender a pedidos inconsequentes dentro do nosso terreiro, né? Não fazemos parte, isso tem que ficar bem, a gente não faz parte de nenhuma religião que pratica lavagem cerebral para estar aí buscando adeptos para nossa religião. Não é essa a nossa praia, né? Nós temos que então fazer com que se entenda de uma vez por todas isso, né? Que as entidades não operam milagres. Muito menos elas resolvem problemas íntimos ou pessoas assim, ó, de uma hora para outra. Não é assim, né? A Umbanda e as entidades, os orixás, estão aqui primordialmente pra gente, para nos ajudar na nossa evolução de acordo com o quê? De acordo com o nosso merecimento, pessoal. Sempre que alguém solicitar algo dentro de um terreiro, desculpe, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? O pai ou a mãe de santo, o cacique de gente, ele tem que saber isso, né? Ele tem que estar bem... Ele tem que estar bem ciente disso, né? Que de acordo com o merecimento a gente vai receber as coisas ou não, né? A gente ainda... Além de ter, né, esses falsos religiosos, os marmoteiros, além de ter os maus religiosos, né, a gente ainda sofre
né? Os ataques das pessoas que vieram para dentro dos terreiros, pediram e não alcançaram. Vieram pedir carro, vieram pedir mulher, pedir ficar rico ou sei lá o que para fazer maldade e não conseguiram isso. Eles saem falando mal ainda da gente, né? Eles fazem esses pedidos absurdos e acabam saindo falando mal. Isso é culpa de quem? Culpa nossa, culpa dos dirigentes, sim, né? É preciso então que nós tenhamos essa posição, tá? Isso eu não faço. Dizer isso, não, isso que você está pedindo eu não faço, porque isso é contra a lei, porque isso é contra a lei de Deus, a lei kármica, a lei espiritual, a lei divina. Isso é contra a lei de Umbanda. Então é preciso a gente tomar essa posição, né? Eu já tive essa experiência e já disse, né? Eu sei que fica chato, né? Né? A gente fica, né? Como é que eu vou dizer? Então eu digo, né? Não, isso eu não faço, né? Então eu acredito que praticamente todos os dirigentes já foram procurados para fazer amarração, para destruir um vizinho, né? O programa passado já me pergunta aqui da sogra, que vão destruir a sogra, né? Desculpa. Então, acho que nessa hora nós temos que dizer isso, né? Que na nossa Umbanda não faz isso. Não, isso não é Umbanda. Então procura outra coisa, porque isso que você quer fazer não vai encontrar na Umbanda, né? Então, os umbandistas sérios têm que ter essa posição para a gente começar a separar o joio do trigo aí, né? Nós temos essa obrigação aí. Então, esse tipo de difamação que a gente recebe é por causa nossa, é por causa desse tipo de dirigente que você pergunta aí, que mentem, que você diz aí que interferem na vida pessoal dos médios, que não é para isso que o dirigente está ali. Ele pode aconselhar, né? Ele pode ajudar aí, fazer um assistencialismo, mas agora se meter, mentir, isso é bem complicado, tá? Isso é bem complicado e isso eu acho que é contra a lei divina, como eu falei, né? Então, eles mentem muitas vezes, dizem que vão fazer coisas que eles não podem fazer, que eles não fazem porque eles não podem fazer essas coisas, né? Muitas vezes juntar o marido ou fazer tal coisa ou matar, eles não podem fazer, então eles vão empurrando com a barriga, mentindo, pedindo mais coisa e acaba isso aí. Então a gente tem que acordar, né? A gente tem que acordar. Então assim, acordem de uma vez por todas, e é muito melhor assim que essa pessoa, que a gente diga não e essa pessoa vá embora ciente de que a Umbanda não faz isso, do que ela fique 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, acreditando que está fazendo certas coisas e depois saia falando mal da Umbanda, falando mal dos umbandistas e o que é mais triste ainda, das entidades, né? Porque cedo ou tarde ela vai acordar, ela vai cair na real e vai ver que aquilo ali não está adiantando ou que não é a verdade, né? A Umbanda é uma religião, portanto, só pode fazer o bem. Tá bom, Evandro? Muito obrigado pela sua pergunta. Né? É o que eu acho. Eu acho que esses dirigentes, eles têm que cair na real, pararem, né, e dizer isso eu não faço. Para que os que continuam fazendo verem que aquilo ali não é Umbanda. A Umbanda não faz certas coisas. Tá bom, Evandro? Muito obrigado. Um saravá fraterno aí. Qualquer dúvida, mande de novo aí sua pergunta para nós, tá bom? Por que o senhor acha que, a próxima pergunta da Rafaela, por que o senhor acha que as pessoas procuram a Umbanda? Na minha opinião, procuram pela dor, pois a minha família praticamente toda procurou terreiros de Umbandas diversos em Rio Grande, inclusive Pelotas e Santa Vitória do Palmar, apenas por causa de dor e doença. O que o senhor acha? Muito obrigada, beijo. Rafaela, um saravá fraterno, um beijo para você e para toda a sua família. Realmente, né? Inclusive, aí no primeiro workshop de Umbanda, feito aqui pelo Instituto Cultural Filho de Aruana no ano passado, eu fiz uma fala que falava sobre isso, né? Sobre por que as pessoas procuravam a Umbanda, né? Realmente, ou é pela dor ou pelo amor. É mais fácil pela dor, Rafaela, como você falou aí, né? Porque a gente diz, porque ninguém ganha na loteria e diz assim, vou virar um bandista. Ninguém diz, hoje achei 6 mil reais, vou num terreiro agradecer. É difícil isso, do nada a pessoa, né? Acontece, mas eu acho difícil, né? Mas eu acho assim que também, assim, mais por problemas de saúde, ou pra ela ou pra alguém que tá sofrendo, tá bom? Porque eles conhecem alguém que diz que já alcançou a cura, já ganhou, já foi favorável, né, procurar um terreiro e já se curou, né, ou para ela ou para alguém. Problema de saúde. Dificuldade amorosa, financeira, familiar, né,
que elas acham que foram provocadas aí por perturbação espiritual, por mandinga, por feitiço, por demanda e etc, etc. Isso a gente tem que parar. A Umbanda não é um centro de... quer namorar comigo do Silvio Santos. Não é. A Umbanda não serve apenas para arrumar marido, para arrumar mulher, ou esposa, ou namorado, ou o que seja. Temos que parar de ver a Umbanda com esse rótulo. A Umbanda serve para me curar de a doença, a Umbanda serve para arrumar um marido, a Umbanda serve para melhorar meus negócios. Apenas isso. A Umbanda tem que tentar tirar um pouco esse rótulo. Né? A Umbanda não, os umbandistas. Né? A outra forma de procurar a Umbanda também é por curiosidade, né? Curiosidade, né? A pessoa escuta que naquele terreiro ouviu falar que tal entidade faz aquilo, anda sob o fogo e come, faz e acontece, e acabam indo para ver, né, diversos teatros que existem por aí travestidos de Umbanda. Também podem estar procurando porque sentem realmente, né, que estão passando por problemas espirituais, né? E muitas vezes também são atraídos, né, pela sua coroa, né? São levados para dentro da Umbanda através aí por seus guias que podem estar levando eles para dentro da Umbanda também. Isso acontece, mas também é um pouco mais raro aí, né? Eu acredito que no meu caso foi pela dor aí e atraído também pelas entidades. Apesar de Deus de pequeno frequentar assim, mas eu não era uma pessoa que podia me dizer sou um bandista, não. Eu frequentava aqui e ali diversas vezes, tá? Quero estar mandando um abraço aqui para Carla Sajomo, aí, a nossa irmã Carla aí do Reino de Xangô. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a próxima pergunta. Só um pouquinho tá carregando aqui, pessoal. Vamos lá. Oi, pai. Meu marido incorporou uma pombagira no sábado passado, mas ele disse que não quer. O que podemos fazer para ajudá-lo? Diego, não. Ô, pai, meu marido... Bom, pode ser. Diego, né? Não, desculpe, não é Diego. É do... tá difícil de entender aqui. Eu vou ter que ver aqui, pessoal, só um pouquinho, tá? Diego e Dona Eva, tá bom, eu acho que ele escreveu pra mãe dele aqui. Vamos lá. Diego, Dona Eva. Bom, marido incorporou pombagira, mas ele não quer. No sábado passado. Foi a primeira vez que ele incorporou pombagira. Por que será que ele não quer? Eu não vejo problema nenhum em um homem incorporar pombagira, preta véia, cabocla. Infelizmente, esse preconceito acontece mais com as pombagiras, né? Que cabocla e preta véia ninguém reclama. Agora pombagira o pessoal reclama. Por quê? Porque infelizmente ele é machista. Né? Ele pode dizer que não, mas ele é machista. Existe machismo dentro dele, né? E um certo preconceito. Não vejo problema nenhum. Não existe problema nenhum em um homem incorporar pombagira, cabocla, preta véia, baiana, boiadeira. Não interessa. Não existe. Porque as mulheres incorporam exus, incorporam caboclos, incorporam pretos velhos e não tem problema nenhum. Isso não vai mudar a sexualidade dele. Isso não vai fazer ele menos homem, né? Isso não vai diminuir o libido dele, o desejo sexual dele, não. Ele apenas vai estar trabalhando energias e radiações diferentes, pessoal. Eu trabalho com a Maria Padilha da Estrada, não vejo problema nenhum, né? Isso não tem problema nenhum, né? Não vejo problema nenhum mesmo. Isso não tem problema espiritual, nem físico nenhum. Né? As pombagiras têm os seus trajeitos, assim como as preta véias, cabocla, cada um tem o seu trajeito. Não vejo ele também, ele é obrigado a botar saia? Não. Ele é obrigado a pintar a boca? Não, porque a entidade não vai fazer o médium passar por ridículo. Não vai obrigar ele a fazer alguma coisa que cause constrangimento no médium. Né? Então eu acho que ele precisa ler mais um pouco, se inteirar de realmente quem é a pombagira, de como é que as pombagiras trabalham, né? O que realmente elas representam, porque a pombagira representa muita coisa. Não apenas o desejo, não apenas isso que todo mundo fala aí. Né? Então ele precisa estudar um pouquinho mais sobre as pombagiras e agradecer por esse espírito ter vindo trabalhar com ele aí para fazer caridade pro próximo. Né? Eu acho que ele precisa abrir um pouquinho mais a mente, né? E ser um pouquinho mais um bandista, né? Porque um bandista aceita esses espíritos que
que baixam, né, no terreiro para fazer a caridade, tá bom? Dona Eva, tá bom, Diego? Mandem um abraço aí para ele, não sei qual é o nome, um saravá fraterno aí, tá bom? Seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui com o nosso programa Papo de Umbanda. A próxima pergunta é da Pamela. A palavra quimbanda tem maldade se eu falar? Já me disseram que eu não posso ficar repetindo ela. O que o senhor acha? Pode me responder, por favor? Desculpe pela pergunta, mas achei coerente perguntar. Ô, Pamela, um abraço, né, um saravá fraterno aí pra você e pra todo mundo. Não tem problema nenhum falar que banda, isso é ignorância e um certo preconceito das pessoas aí. A quimbanda, realmente falar a palavra quimbanda não tem problema nenhum, né? A palavra quimbanda, né, acontece a mesma incompreensão, né, do seu termo de origem aí, com a palavra umbanda, né? Muitos dizem que a quimbanda é magia negra, que é o lado negativo da umbanda, que é coisa ruim, né? Mas eu acredito, né, e aprendi que estão todos errados. Não que estão todos errados assim, como é que eu vou dizer? É que estão equivocados. Vamos deixar assim para não ter problema, né? Como nós já sabemos, não tem assim como dizer assim que quimbanda é magia negra, porque magia não tem cor. Como espírito, né? Magia não tem cor. Branca, amarela, azul, preta, parda. Nós que damos o sentido para ela. Se a magia vai ser pro bem ou pro mal, nós é que damos esse sentido, né? Quem manipula as forças da natureza, as radiações, as energias, etc., é que dá o sentido, né? Está na intenção de cada um. Porque nós, no nosso pensamento, a gente pode pensar positivo e negativamente. Nós já estamos dando uma direção aí para alguma energia, né? E é bom lembrar que tudo que a gente deseja para o próximo, a gente recebe em dobro. Entretanto, a gente tem que ver assim, esse substantivo quimbanda, ele não mudou como certas palavras que vieram da África, né? Porque a palavra quimbanda, ela vem do dialeto quimbundo, que na verdade o quimbundo, ele é uma mistura de diversos dialetos africanos criado, né, ali pelo governo que colonizou ali, para poder ter apenas uma língua, para que eles pudessem entender e para que todos os outros, né, escravizados pudessem entender. Então as colônias portuguesas tinham escolas que ensinavam esse quimbundo, que era a mistura de diversos dialetos, para que todo mundo pudesse se entender, né? Então aquelas regiões ali da Angola, de Moçambique, tinha essas escolas aí, né? Então, baseado então no pouco do que a gente conhece do quimbundo, que a gente pode pesquisar do quimbundo, a palavra Kim, ou Q-U-I-M, ou a palavra Kim, Q-I-M, quer dizer na linguagem africana médico ou grande sacerdote, né, dos cultos bantus. Então ele quer dizer que ele é tipo um xamã, um médico, um grão-mestre desses reinos tribais lá da África, que quer dizer médico ou grão-mestre, tá bom? A palavra Kim. A palavra banda quer dizer lugar ou cidade. Então o quimbanda era uma pessoa que era o xamã, o grão-mestre, o sacerdote daquele culto lá de cura, né? Então ele era o médico que fazia essa cura, esse sacerdote que fazia essa cura aí, tá bom? Falando bem rapidamente assim sobre o que quer dizer a palavra quimbanda, porque há de se entender que a Umbanda ela agregou elementos de diversas partes da África, não só da Angola, não só veio de Benguela, de Moçambique, de Angola, de Daomé, de Luanda, né? Então veio de diversos outros lugares, tá bom? Muito obrigada, Pamela, um abraço aí, não tem pergunta boba, pode fazer pergunta, acho que toda pergunta é válida, né? Tá com dúvida? Pergunta que nós estamos aqui para responder, tá bom, Pamela? Um abraço, um saravá fraterno aí para vocês. Vamos lá aqui, a próxima pergunta é: qual a melhor preparação para ser médio de Umbanda? A melhor preparação para ser médio de Umbanda, é uma boa pergunta, né? Olha, Paulo, é a pergunta do Paulo. Paulo, a melhor preparação para ser médio de Umbanda, acho que vem muito parecido com aqueles preceitos ali que eu falei ali no começo do programa. Que eu falei no
no começo do programa para a Rafaela. Mas todos nós somos médiuns, né? Se você quer procurar Umbanda, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que realmente saber o que é a Umbanda. Conhecer o lugar onde você vai, conhecer o terreiro, né? Conhecer como funciona a gira daquele lugar. É importante, né, conhecer ali como funciona ali, se existe, né, a sacralização, a gente já sabe que não é Umbanda, se existe ali cobrança dos trabalhos, se tem doutrina, se não tem. Preparação do médium para ser médium de Umbanda, eu acredito que é assim. A gente conhecer o que é a religião. Depois ter o amor, o comprometimento, né, ter o amor, o comprometimento e a responsabilidade, né? Eu acredito que isso é o fundamental. Então você conhecendo a Umbanda, tendo o comprometimento, a responsabilidade, o amor por querer fazer a caridade ao próximo através da Umbanda, eu acho que você pode procurar um terreiro, né, procurar um lugar que realmente, né, faça giras de Umbanda, né, de Umbanda mesmo. Eu acho que não tem muito assim o que se falar, né? A gente, é claro que dentro da Umbanda a gente vai aprender, né, a trabalhar a nossa ética, a nossa moral, trabalhar aí, né, nossos sentimentos, a nossa forma de agir, de pensar, né? Porque a Umbanda ela faz isso, ela nos ajuda a evoluir. A evolução é nada mais do que uma transformação interior, é uma transformação aí do nosso mental, do que a gente pensa, do que a gente acredita que é verdadeiro. Então, a gente precisa, né, evoluir fazendo isso, essas mudanças, né? E muitas vezes a gente não quer sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, nos incomoda querer mudar, né? Nos incomoda dizer, eu não vou mudar, então a gente fica com aquele orgulho, com aquela coisa, piegas, antiga, né? E a gente precisa realmente fazer essa mudança, né, interior. E a Umbanda nos ajuda nisso, tá bom? Muito obrigada, Paulo, pela pergunta. Um abraço e um saravá fraterno para você. Dá licença, pessoal, tomar um pouquinho de água. Ficar com a garganta seca aqui. Pessoal, quem quiser mandar suas perguntas pro nosso programa Papo de Umbanda, como é que a pessoa faz para mandar perguntas? Simples, pessoal. O pessoal entra lá, manda um e-mail para cá, para nós, né? Entra lá na internet, manda um e-mail, programa papodeumbanda@gmail.com. Você já enviou nossa pergunta, dúvida, papodeumbanda@gmail.com. Ou nos procura lá no Facebook, o nosso grupo, Programa Papo de Umbanda, deixa lá, né? Escreve lá sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, que nós estaremos lendo aqui no nosso programa. Também, se você quiser, pode também tá mandando aí através do meu Facebook pessoal, Cristiano de Oxalá e Oxum, ou através da página da rádio no Facebook, que é Rádio Caminhos da Umbanda. Procura lá que você vai estar aí nos encontrando, mande sua pergunta, tá? Quem não tem a oportunidade de ouvir ao vivo, quinta-feira, às 8 horas, o programa Papo de Umbanda, pode mandar pode reassistir o programa através do YouTube. Isso mesmo, pessoal. Entra no YouTube aí no celular, no tablet ou pelo computador e procura Instituto Cultural Filhos de Aruanda. E tem lá os nossos programas. Inclusive, o pessoal reclamou que tem 3 programas. Os outros 4 programas já vão ser lançados aí. Até amanhã os outros 4 programas vão estar aí no YouTube aí para assistir. Tá? E domingo, às 3h30, tem a reprise do programa. Então, o programa de hoje vai ser reapresentado domingo. Quem não tem a oportunidade de escutar hoje, escuta domingo aí, às 3h30 da tarde. Tá bom? Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Essa pergunta é da Mariana. Por que aqui no Sul não tem terreiras no final de ano na praia? No Rio de Janeiro, sempre tem. Eu achava muito lindo. A Praia do Cassino é grande e poderia-se fazer muitas terreiras no final do ano. Ô Mariana, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado aí pelo seu contato com a gente, muito obrigado por estar escutando o programa Papo de Umbanda. Mariana, já ouvi falar, já vi fotos, já li revistas, já vi também na internet e no Facebook, as terreiras que fazem lá no Rio de Janeiro no final do ano. Nós aqui do Rio Grande do Sul temos a tradição
de se homenagear Iemanjá, né, que acredito que o orixá mais homenageado no final de ano lá no Rio de Janeiro, Oxalá e Iemanjá. Nós temos aqui a tradição de homenagear Iemanjá em fevereiro, né, sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes. Então, ela é homenageada ali entre os dias 29, 30, 31 de janeiro e no 1, 2, né, de fevereiro aí. Né. Eu acredito que não vejo o porquê de se fazer ou de não se fazer na praia final de ano. Acho que é uma passagem como outra qualquer. Claro, a gente tem que agradecer por aquele ano que passou, pelo ano que vai vir, a gente tem que pedir que venha bem. Ok, concordo com isso. Só que eu acho que já me relataram amigos meus, conhecidos, que no Rio de Janeiro acontece também muita coisa teatral, né? É muitos terreiros, aquela coisa linda, né? E infelizmente vão lá apenas para fazer aquele teatro, né, para os turistas. Eu acho que não vejo o porquê isso acontecer aqui em Rio Grande. Infelizmente, a nossa festa de Iemanjá aqui de Rio Grande, né? Infelizmente eu tenho que dizer que caminha para isso. Caminha não, já está, né? Uma coisa teatral, uma coisa banalizada, apenas para turistas e apenas para sustentar o ego e a vaidade de muitos pseudo-religiosos que vêm para aqui para a praia. Né? Eu acho que não vejo por que criar mais uma data aí para a gente ver aí a nossa religião sendo jogada na lama. Tá bom, Mariana? Muito obrigado, um abraço fraterno aí. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Essa é... Só um pouquinho aqui, pessoal. Bom, quais linhas de Umbanda são verdadeiras? Pergunto, porque já ouvi falar na linha de pedófilos. Olha aqui, gente, olhem isso, tá? Quais as linhas de Umbanda são verdadeiras? Pergunto, porque já ouvi falar na linha de pedófilo. Isso no centro tal... Né? Inclusive ele nem fala o nome do centro, ele bota entre parênteses aqui, preferi excluir o nome terreiro para que não haja confusão, tal. Ok, eu também não ia dizer, tá bom? Linha de pedófilo. O que o senhor me diz? Né? Será que são Exus? Em primeiro lugar, Rogério, tira isso da cabeça. Tá? Exus não são pedófilos, tá bom? Tira isso da cabeça. Coitados, Exus sempre levam a culpa de tudo, né? Exus não fazem o mal, tá bom? Eles estão nas trevas para guardar a luz, eles são guardiões, são limpadores, né, de energias negativas, ajudam a fazer a limpeza, eles ajudam a fazer desobsessão, eles protegem nossos centros, etc, etc e tal. As linhas verdadeiras da Umbanda, antes de fazer a minha fala aqui, caboclos, preto velhos, herês, né, os cosmos ou as crianças da Umbanda, vamos lá, caboclos, crianças, preto velhos, preta velhas, boiadeiros, nordestinos, cangaceiros que vêm junto às vezes, marinheiros, ciganos, exus, pombagiras, exus mirins, tá? E os baianos, os médicos, né, da linha do Oriente e os hindus, né? São as linhas que eu conheço. Mas a gente sabe que dentro da linha dos caboclos se apresentam os caboclos quibandeiros, se apresentam as ondinas, as sereias, as mãe-d'águas. Dentro da linha dos pescadores vem também os jangadeiros, né? Mas agora a gente tem que prestar bem atenção. Eu acho que assim até é uma questão de passar pelo nosso crivo aqui da razão e do bom senso. É a questão aí, pedófilos, pederastas, caminhoneiros, pessoal, acho que isso até é meio ridículo, né? A gente pensa assim, poxa, uma religião, tá aqui para fazer o bem, para ajudar as pessoas a evoluir. Agora, ter linha de pedófilo, isso eu acho que não, eu acho assim que até é inviável a gente ficar tocando nesse assunto, porque é ridículo, pessoal. Vai ter linha de pedófilo dentro da Umbanda, por favor, né? Vamos ter esse bom senso, né? Pederasta, mendigo, estrupador, e isso não é coisas boas, isso não traz energia boa, não tem o porquê a Umbanda trabalhar com isso. Aí as pessoas vão dizer, mas dentro da linha de Umbanda pode ter alguém que foi pedófilo, pode ter alguém que foi estrupador. Pode, por que não? Evoluiu, passou por tudo que tinha que passar, estudou, trabalhou lá dentro no espiritual, se quer se apresentar dentro da Umbanda para seguir sua evolução. Ok. Mas agora, criar uma linha de pedófilo da Umbanda, isso é ridículo, né?
Eu acho que até uma afronta à religião às outras entidades que trabalham, né? Eu acho que no lugar que você ouviu isso, acho que deve parar de ir nesse lugar. Me desculpe, a gente respeita todo lugar, mas isso é inadmissível, né? Não existe linha de pedófilo, pederasta, mendigo, estrupadores da Umbanda. Isso não é Umbanda, tá bom? Muito obrigado, Rogério, pela sua pergunta. Um abraço, né? Um saravó fraterno aí pra você e pra todos aí que estão junto com você no programa Papo de Umbanda, tá bom? Pede desculpas, porque às vezes a gente, né, perde meio aqui a paciência, perde as estribeiras, né? Acho que a gente procura sempre manter a calma, né? Mas é difícil a gente manter a calma com perguntas dessas, né? Pelo amor de Deus, eu acho que em pleno 2016 a gente continuar acreditando que isso existe dentro da Umbanda, né? Inclusive eu acho que isso é uma coisa bem nova, né? As pessoas que querem ali dar vazão aos seus desejos que acabam criando esses mitos dentro da Umbanda. A gente deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, né? Isso não é da Umbanda, tá? A Umbanda é uma religião, gente. Religião, o que é? Religar com Deus. Deus, o que é? O Criador do universo, o Criador de tudo e de todos. Ele é amor, ele é bondade, pessoal. Ele é justo. Deus não quer dizer que ele faça o mal, ele é justo. Tá? De acordo com o nosso merecimento, as leis divinas vão estar aí regendo o nosso caminhar. E basta a gente. Isso que é a gente, né? Isso é com a gente. A gente planta o hoje para amanhã a gente ter aí o nosso caminho tranquilo, tá bom? Seguindo aqui com as nossas perguntas. Vamos lá. Bom, ser médio pode acarretar algum problema para as pessoas? Eu já ouvi diversas coisas. Fui em terreiro e disseram que eu tenho que ser médio, mas já ouvi diversas coisas dizendo que isso traz doenças, que eu posso ficar muda, cega se eu não trabalhar, e que realmente todos os médios têm uma doença no final de suas vidas. Aguiar. Bom, Aguiar, eu acho que não. Eu acho que isso não compete, não faz jus, né? Isso realmente não existe. Todos nós vamos ficar doentes, já ficamos doentes, e no final da vida então nem se fala. Quando a gente estiver velhinho lá, quem dera Deus eu chegar a uma idade bem avançada aí, nós vamos ter doença, né? Isso já é certo, né? Eu acho que dizer que isso é porque a pessoa é médium é bobagem, é balela, é mentira, tá bom? Se você não trabalhar, ficar cega, muda, isso também é mentira, tá bom? O que pode acontecer é você ter uma mediunidade, como é que eu vou dizer, muito sensitiva, e acabar aí, né, a mediunidade esponja, como muitos chamam, né? Ou ser médio vidente, claro evidente, acabar ouvindo qualquer espírito, acabar aí vendo qualquer espírito, né? E não ter aonde você ter um estudo, né, uma doutrina sobre o que realmente está acontecendo com você, né? Você acaba pressentindo certas vibrações, né? Então, porque a gente está 24 horas rodeado por espírito, então a gente precisa, quem é esse médio sensitivo, que tem essa sensibilidade grande, precisa entender o que acontece com ele, né? Isso é muito importante. Então, eu acho assim que não é o tipo de problema que você me cita aqui não acontece dessa forma. A gente precisa realmente entender o que acontece, entender o que é evidente, o que é evidência, o que é claro-audiente, claro-evidente, para entender se a gente não precisa estar dentro do centro, não precisa, agora eu vou ter que ficar toda a minha vida dentro. Não, você pode ir lá estudar, ler livros, né, a se aconselhar com as entidades, não precisa estar dentro do terreiro, mas apenas para você entender, né, porque acontece isso, né, e muitas vezes essas pessoas são diagnosticadas como doentes mentais, me fugiu agora, né, um transtorno bipolar, etc, né, e na verdade são médios, os chamados médios videntes. Então, é preciso a gente entender o que acontece com nós, né, com a nossa mediunidade, com o nosso corpo, eu acho que é apenas isso, né? Então, não é que a mediunidade causa esse problema, né? É que você não sabe lidar com isso. Tá bom? Espero que tenha
tenha entendido bem, tá bom, Aguiar? Um abraço, saravá fraterno. Qualquer dúvida que tenha ficado aí na pergunta, você pode estar mandando para nós aqui, tá bom? Vamos lá. Seguir aqui com as nossas perguntas, tá bom? Eu achei muito interessante. Eu tive duas perguntas aqui no programa passado que me pareceram ser de pessoas evangélicas ou que estavam fingindo ser evangélicas, né? Fazendo umas perguntas assim, críticas ou que estavam tentando testar, assim, né? Isso é muito interessante, porque as pessoas escutam, né, o programa, acessam a rádio, o site, sei lá, e entram no e-mail e perdem aquele tempo todo para estar enviando essas perguntas para nós, né? Não sei o que ganham com isso, mas acontece. Vamos lá. Devemos acreditar em tudo que os espíritos dizem? Pois um espírito me pediu para fazer um trabalho com ovo, colher, água, etc, etc. Com ovo, colher, água e terra, para mim poder olhem isso, pessoal, para mim poder abortar. Prefiro que não diga meu nome, mas isso pode acontecer na realidade ou não. Bom, vou chamar aqui de Maria, não é esse o nome, mas vou chamar de Maria para mim me guiar aqui. Bom, Maria, em primeiro lugar, eu não sei o motivo, mas eu sou contra o aborto, né? Minha opinião, eu sou contra o aborto, eu acho que isso é uma forma desumana, né, de resolver um problema, porque se você quer abortar é que essa criança, esse ser que está gerando, virou um problema para você. Em segundo lugar, assim, eu tenho gente que diz que você é a favor do aborto quando foi estuprada, quando foi violentada. Ok, eu estou dizendo minha opinião pessoal, eu sou contra. Mas tudo bem, cada um tem a seu modo aí de ver a vida e com certeza estará respondendo mais tarde ali às leis kármicas, às leis divinas, independente do que acontecer. Eu acho assim que não devemos acreditar em tudo que os espíritos dizem, porque a gente tem que filtrar, pessoal. Porque qualquer espírito pode nos dizer alguma coisa, mas será que esse espírito está nos dizendo algo bom, algo salutar, algo válido? A gente tem que passar pela peneira do bom senso e da razão. A gente tem que ver quem são esses espíritos, o lugar onde a gente está indo e por que eles estão dizendo isso e para quê, né? Será que eles querem a nossa queda ou a nossa evolução? Isso tem que ser muito bem, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que analisar, né, cada comunicação dada pelos espíritos, qualquer seja o nome que eles assinem, né? Isso é muito, muito importante, qualquer nome que eles dizem, assinem, falem aí, tá? Isso é muito importante que se diga isso. Bom, a gente recebeu aqui do nosso irmão Silvio uma mensagem, né? Oi, Cristiano, a pergunta do ouvinte que falou do dirigente ou pai de santo que mente, interfere na vida dos conscientes e filhos, ou até mesmo trabalham para fazer o mal, estão sob a influência de quiumbas ou magos negros, que afinam com esses médios que se perderam do caminho da fé, do amor e da caridade, Silvio. É verdade, Silvio, né? Muitas vezes, né, Silvio, a pessoa se deixa levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e acaba caindo nas garras aí dos quiumba, dos trevosos, magos negros, etc, né, Silvio? Realmente é isso aí. Então a pessoa cria um teatro ali, né, apenas animismo e fetichismo, para sua vaidade, para o seu desejo, né, e acaba caindo, sim, nas garras desses espíritos, né, acabam caindo na garra desse espírito e criando aí um grande obsessão aí, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta aqui é da nossa irmã Flávia. Ela pergunta assim: há algum problema de mulheres grávidas participarem de reuniões mediúnicas e giras de trabalho? Pergunto isso porque estou de 4 meses, né? E fico na dúvida. Ô, Flávia, muito obrigada, um saravá fraterno para você. Eu acho assim, Flávia, em primeiro lugar, né, deve perguntar ao seu dirigente, ao seu sacerdote, né, qual é a melhor postura que você deve tomar. De repente, vou tomar um copo d'água aqui. De repente, perguntar para suas entidades também, né, qual é o melhor procedimento que você deve ter.
Mas eu posso dizer assim com certeza que não há nenhum assim mal, assim, você tá girando. Deve ter cuidado com as giras de herês, para você não estar incorporando herê, né? Que tem aquele trajeto de querer virar cambota, etc, né? Deve-se conversar com as entidades, né? Também, em certas giras onde muitos médios estão girando, deve também tentar proteger a sua barriga, né? Eu acredito que até um sexto mês, sétimo mês ali, a grávida pode sim estar dentro da corrente, assistindo, tranquila. Não vejo problema nenhum. Em nenhuma linha, eu acho que deve se ausentar. Porque todas as linhas estão ali para nos ajudar a fazer o bem e a ajudar a nossa evolução. Não tem por que ela se ausentar em alguma linha. Eu só acho que ela deve tomar cuidado realmente com os outros médios, girando, não bater na barriga, etc, etc. Depois do sexto, sétimo mês, a barriga começa a ficar grande, a mulher começa a ficar mais cansada. Eu acho que, de repente, pode se sentar numa cadeira ou sentar na assistência para acompanhar os trabalhos. Mas eu acho que se afastar, não vejo problema nenhum. Tá bom, Flávia? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, né? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui para nós, que nós estaremos prontos para responder. Um abraço fraterno, saravá. Vamos seguindo aqui. Já deu uma travada aqui o computador. Pessoal, querem mandar pergunta para nós? Entre em contato através do e-mail, programa papodeumbanda@gmail.com. Dúvidas, sugestões, críticas, perguntas, mande para nós aqui, que será respondido assim que entrar na lista aí das perguntas aí, vai ser respondido, tá bom? Nós vamos estar lançando aí semana que vem, pessoal, no nosso canal do YouTube. Nós vamos estar lançando semana que vem no nosso site do YouTube, no nosso canal lá do YouTube. Nós vamos estar lançando o programa Umbanda na Rua, né? É um programa descontraído que a gente vai aí nos nossos patrocinadores e pega a primeira pessoa que passar na porta e faz e pergunta para ele o que ele tem de dúvida sobre a Umbanda. E depois nós respondemos. Eu acho que ficou bem legal, né? Nós estamos trabalhando aí na produção dele, aí na edição. E vai ficar bem legal aí. Fiquem ligados aí. Eu quero aqui agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Manjurema, artigos religiosos. Velas, incensos, defumações, agês, tambores, imagens, guias, miçangas. Tudo para a Umbanda e na São Leopoldo 267 no Cassino. Tá bom? 267 no Cassino. É só ir lá falar lá com o Elton, o pessoal que atende lá também, que você vai ser bem recebido lá na loja do Elton, tá bom? Flora São Pedro, artigos religiosos em geral, na Avenida Silva Paz 131 3201 5116. Miçangas, tambores, tem lá a fabricação de axó, fabricação de guias imperiais, então uma variedade lá de produtos de Umbanda, Nação, Candomblé, só procurar lá, Flora São Pedro, artigos religiosos na Avenida Silva Paz 131, Casa São Jorge, na Zalone 148 e na Avenida Silva Paz 245, aberto lá de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 19 horas e sábado das 8h30 às 12 horas. Rua Zalone 148, Rua Silva Paz 279, 326017 e 3232-9500, Casa São Jorge, pessoal. Tambor, livro, CD, guia, imagem lá, muitos artigos lá, né? Uma loja tradicional de Rio Grande, tá bom? Brilho do Sol, artigos religiosos de Umbanda e Nação. Tambor, camiseta, pedras, taças, guias, imagens, aberto de segundas a domingo, das 9 horas às 22 horas. Então tá aberto aí toda semana, né? Rua Tiradentes 485, o telefone é 8439-3415, para falar com a dona Jaque lá e o seu Carlos, tá bom? Flora Iemanjá. Rua Dom Bosco 338, Cidade Nova, próximo ali ao estacionamento Guanabara ali da Teixeira, 2125-3355. Fala lá com a dona Helena, artigos religiosos de Umbanda, Nação,
artigos artesanais, almofada, bonequinhos, velas aromáticas, incensos, joias, muitas coisas legais lá para quem quiser comprar e nos ajudar aqui. Fala lá que você ouviu a propaganda aí dos nossos patrocinadores aqui na rádio, viu lá no nosso site, que vai ser bem atendido, tá bom, pessoal? Vamos lá, seguir aqui, né? Temos mais duas perguntas aqui para fazer. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui pro Pedro, pro Henrique, pra Mariana, pra Maria P, o pessoal lá do Parque São Pedro, que estão sempre escutando, Erondi e Diego. Quero mandar um abraço aqui e dizer, eles estão dizendo aqui, bom programa, né? Parabéns. Eu agradeço, né? Agradeço, então, a todos que nos escutam aqui, tá bom? Mande suas perguntas, pessoal, que pode mandar, tá bom? Dúvida, sugestão, é só mandar um abraço. Quer que eu mande um abraço para sua terreira? Mande aqui o nome da terreira, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Posso acender uma vela para Exu na minha casa? Rogério. Bom, Rogério, eu acho que, não sei se é o mesmo Rogério, mas é aqui o Rogério. Pode sim, Rogério, não vejo problema nenhum você estar acendendo uma vela para Exu dentro da sua casa. Se você não tem sua tronqueira, você pode estar acendendo, né, com todo o cuidado, é claro, em cima de uma mesa, na frente de alguma imagem que você tem. Se você tem um cantinho de fé, um cantinho para rezar, pode ser ali, pode ser no chão atrás da porta, mas tome cuidado aí para não cair, não virar, não queimar nada. Eu acho que não tem problema, porque Exu é nosso guardião, ele está ali para guardar a nossa casa, para nos guardar, para nos proteger. Então a gente pode se acender uma vela, agradecer, pedir, né, agradecer o auxílio que o Exu tem dado, agradecer ao Exu tronqueira, ao Exu porteira, aos guardiões, ao tranca-rua, né, aos guardiões que guardam a nossa rua, ao guardião que guarda a nossa quadra, o nosso bairro, enfim. Né? Eu acho que isso fortalece a intimidade, fortalece os laços que a gente tem com essas entidades, né? Nos liga mais a ele. Também são seres aí que estão evoluindo como os caboclos, como os preto velho, né? Dentro do seu grau de evolução, mas estão aqui com certeza para nos ajudar a evoluir também. Eu acho que não tem problema nenhum, tá bom? Como descobrir meu orixá? Rafael Nunes. Será que é parente do Lucas? Bom, Rafael, eu acho que a forma para descobrir se o orixá na Umbanda é a Umbanda, né? Tem algumas vertentes de Umbanda que utilizam o jogo de búzios, né? Algumas utilizam o jogo de cartas, outros utilizam o jogo de pedras, né? Já vi até runas aí na Umbanda. Mas, geralmente, Umbanda costuma dar o nome dos orixás ou no batizado, ou no amaci, ou na confirmação. Né? Ou as entidades dizem, né, o nome dos orixás, tá bom? Mas eu acho assim, Rafael, não se preocupe em saber quem são os seus orixás em primeiro. Se preocupe em saber o que é um orixá, o que ele representa, né? O que Oxalá representa, aonde é a atuação de Oxalá, o que Xangô representa, onde é a atuação de Xangô, o que Xangô faz pela humanidade, como Xangô atua na natureza, como Xangô atua no seu corpo, né? Aprenda sobre cada um dos orixás, né? Quantos são os orixás? São 7, são 9, são 14, são 21? Aprenda sobre cada um deles, né? O que eles representam, o que eles querem passar para nós, o que eles ajudam o médium, a Umbanda em si, né? Crie esse laço com todos os orixás. Aí depois você vai estar pronto para saber quem é o seu orixá, né? Você vai saber como pode oferendá-lo, o que pedir, aonde ele atua, não é? Eu acho que isso fundamental assim, é a gente aprender o que os orixás representam, tá bom? Muito obrigada, um abraço fraterno aí. Bom, ele tem outra pergunta aqui, pessoal. Ele manda assim, opa, me esqueci. Eu queria saber se falanges e legiões são a mesma coisa. Não. Rafael, legião é um grande agrupamento, né? São uma grande concentração de espíritos, né? Um grande agrupamento, um grande grupo de espírito. Legião é um grande grupo de espírito sobre uma determinada finalidade ou nome. Ou seja, Ogum e Ara. Existe uma legião de Ogum e Ara. Né? Falange são grupos de espíritos. Bom, vamos ver se eu consigo explicar melhor para você assim, né? Bom,
legião. São grandes congregações de espíritos sob um mesmo determinada finalidade. Tá? Por exemplo, são a legião dos espíritos que trabalham na energia do fogo. Legião dos espíritos que trabalham sobre a energia do ferro, dos ventos, do reino vegetal, animal, etc. Então, legião é isso. Então, temos uma legião de espíritos que trabalham sobre a energia do fogo. Dentro dessa legião existem as falanges dos caboclos de Xangô, a falange dos Exus do fogo. Entendeu? Então, legião são um determinado grupo de espírito que vem ali, que tem uma finalidade. Então, eles trabalham sobre uma certa finalidade, uma certa energia, tá bom? O que são as falanges, então? São grupos de espíritos sob um determinado ideal ou propósito de trabalho com o mesmo nome. Então, a falange das Janaínas, que trabalham dentro da legião da força da água. Eu não sei se ficou bem explicado isso. Então, tem a legião dos guerreiros, né? A legião da força do fogo, a legião da força do vegetal, assim que eu aprendi, entendeu? Então, as falanges trabalham dentro das legiões. As falanges são agrupadas dentro das legiões, as linhas são agrupadas dentro das falanges e as sublinhas dentro das linhas. É assim que funciona, do jeito que eu aprendi. Tem linhas de Umbanda aí, falanges, linhas de Umbanda que tem mais de 1 milhão de espíritos. Então, as falanges você vê que tem muito mais de 1 milhão. E legiões, então, nem se fala. Aí a pessoa diz, mas eu acho que não. Só no Brasil nós temos mais de 203 milhões de habitantes. No mundo são 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Então, no mundo espiritual, podemos dizer aí que tem entre 10 ou 14 bilhões de espíritos. Fora os espíritos que vivem em outros orbes. O que é isso, outro orbe? Outros planetas, outras galáxias, dimensões e etc. Então, esse universo é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente tem que parar de achar que nós, seres humanos, estamos sozinhos, né? Existem diversas dimensões, diversos outros planetas, né? Você acredita em ET? Não como a mídia pinta, não como o cinema pinta eles ou o cinema demonstra eles. É bem diferente daquilo ali. Mas, só para explicar isso, então. Então, legiões, falanges e linhas e sublinhas são diferentes. As falanges se agrupam dentro de legiões, as linhas se agrupam dentro das falanges e as sublinhas dentro das linhas. Tá bom, Rafael? Muito obrigada. Pergunta ótima. Parabéns aí, tá bom? Um abraço do Saravá Fraterno. Continuem com a gente sempre que der. Tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram com a gente, né? O pessoal aí tá saindo já, né? São 9h30, tá acabando nosso programa. Muito obrigado a quem esteve com a gente até agora. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer a todo mundo que mandou suas perguntas. Agradecer as pessoas que estão ligadas, que mandam um abraço, que mandam crítica. A todos aí que nos acompanham, compartilham aí, né, o nosso player, compartilham as nossas fotos aí, né, no YouTube. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o trabalho do Instituto Cultural Filhos de Aruanda. Isso é muito importante para nós, tá? Eu quero agradecer aí ao pessoal da Rádio Caminhos da Umbanda, ao pessoal aí que também trabalha no jornal A Folha da Umbanda, né? Eu e o nosso irmão Jerônimo aí que tem se empenhado mais ainda, né? Um abraço aí ao nosso irmão Jerônimo, que tem se empenhado muito aí no jornal, e a todo mundo que colabora com o jornal, todo mundo que colabora com o Instituto, todo mundo que colabora com a rádio, né? Quero dizer que o Instituto Cultural Filhos de Aruanda, a Rádio Caminhos da Umbanda, o programa Papo de Umbanda, não querem impor nada. Não vêm trazer uma nova doutrina, uma nova Umbanda, não querem obrigar ninguém a seguir nada. Nós apenas queremos mostrar pontos de vista diferentes sobre Umbanda, queremos mostrar como realmente a Umbanda deve ser cultuada, pessoal, porque existe aí os marmoteiros, né, os embusteiros, né, e isso nos entristece muito, porque nós somos muitas vezes achacados por coisas que nós não praticamos, né? Então, muito obrigada, né? Passe pelo crivo da razão e do bom senso, vê se isso serve para você, o que eu falo aqui, né? Para seguir a risca, pergunte para o seu dirigente, veja, né? Converse com as suas entidades, veja se isso serve ou não, tá bom? Quero mandar um abraço pro César, pra Patrícia, pro Evandro, pra Rafaela,
pra Pamela, pro Diego, pra Dona Eva, pro Paulo, pra Mariana, pro Aguiar, pro Rafael, pra Rafaela, pra todo mundo que mandou pergunta, pra Veridiana, que ela tá mandando uma mensagem aqui, ligada na rádio, show. Você está de parabéns, estou adorando o programa, gostei muito quando você falou que temos que tirar nossos paradigmas, que o homem não pode incorporar uma pombagira. Eu trabalho com Exu e amo ele. Se nós mulheres podemos, que os homens não. Exatamente, Veridiana. É machismo, é preconceito, né? E aceitar isso é evoluir. A gente tem que aceitar isso, né? Porque o espírito não tem sexo. Nós precisamos respeitar isso, né? Nós podemos sim trabalhar com caboclo, com preta velha, com pombagira, sim, tá? Quero mandar um abraço aí pro irmão Jorge, tá nos compartilhando aqui. Realmente eu já conheço, irmão Jorge, o site aí da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Inclusive estava ouvindo uns áudios outro dia, muito interessante, muito interessante. Roberta, Luci, quero mandar aqui pro pessoal que nos manda sem pergunta, um abraço aqui. Então eu tô mandando um abraço para todo mundo aí que compartilha aí no Face, tá bom? Roberta, Luciana, Paulo Henrique, Magui, Esmeralda, Sérgio, Patrícia, Nathalie, Ingrid, Gregory, Wendel, Cláudio, Viviane, Rômulo, Carlos de Xangô, Lúcio, Flávio, Bruno, Cláudio, Preta, Silvia, Heloísa, Reinaldo, Lúcia, Simone, Glene, Glenda, Elton, Paulo, Lobo, Emerson, Cláudia, Catherine, Jorge, o pessoal aí dos seguidores do Caboclo Arruda, Tenda de Caridade do Caboclo Catoco, seguidores do Caboclo Sete Flechas, Tenda dos Orixás de Camaquã, Centro Espírita de Umbanda Ogum Beira-Mar Pombagira Cigana, Centro Espírita de Umbanda Santa Saracali, Luz Divina do Cassino, Centro Espírita de Umbanda Imaculada Conceição, seguidores do Nosso Senhor do Bonfim, Centro Espírita de Umbanda Pai João de Aruanda e Caboclo Roxo, pessoal aí do Parque Marinha, pessoal do Parque São Pedro, do Cassino, da Quinta, do BGV, dos Navegantes, da Hidráulica, Cidade Nova, pra Alice, pra Juliê, pra Ana, pra Maria, pra Nadir, pra Malu, pra Luciane, pra Isa, pra Aline, pra Neisa, pro Voluís, pro Laerte, pro Cadu, pro Paulo, pro Emerson, pro Jorge, família, pro Rudinei, pro Juan, pra Ana Paula, pra Anísio, pro Patrick, pro Miguel, pro Fagner, pra Adriana, Patrícia, pro Roger, pra Fátima, pra Fati, pro Paulo Sebastião, pro Emerson, pro Jorge, a Luana Moraes, pra Veridiana, pra todo mundo aí do grupo do WhatsApp do Ateliê, pra Daiane. Então, enfim, um abraço para todo mundo que nos segue no Facebook. Vamos aqui com a nossa oração para estar encerrando o nosso programa, tá bom? Essa oração foi feita por Atila Nunes, eu achei muito bonita, e vamos lá a nossa oração. Vamos lá, pessoal, todo mundo se concentrando, fechando nossos olhos, tá bom? Oração a Preto Velho. Assim seja, Preto Velho, que estais em nosso pensamento e ocupas um lugar de destaque em nosso coração. Abençoado seja o teu nome no céu, assim como de redenção foi o teu sofrimento na terra. Benditas sejam as tuas agonias físicas, assim como para sempre sejam louvadas as tuas angústias morais. Intercede por nós junto ao Pai misericordioso, tu que já galgaste as escaladas luminosas da espiritualidade, e comunica-nos essa força inquebrantável que elevou teu espírito aos páramos celestiais onde te encontras. Amai-nos, anima-nos a prosseguir impávidos e serenos através dos obstáculos da vida e combate em nós o desânimo traiçoeiro, que como banzo fatídico nos aniquila o ser. Ajuda-nos a vencer na vida material. Assim como quando em vida tu ajudastes com teu lavrador escravo, o teu senhor de engenho, infelizmente. Ensina-nos a ter, com a tua experiência milenar, a calma, a resignação, a compreensão que muito necessitamos e que estejamos sempre contigo, assim como Jesus tem na sua santa glória. A ti, bondoso Preto Velho, oferecemos esta prece, reafirmando a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, a tua força espiritual, sempre a serviço do bem, do amor, da caridade. Proteja-nos, querido Preto Velho, que tanto sofreste
quando na tua passagem pela terra. Dá-nos a coragem que às vezes nos falta, para que possamos prosseguir a nossa jornada e algum dia tenhamos merecimento para receber as graças divinas. Que assim seja. Muito obrigado a todos os preto velhos. Quero convidar aos nossos ouvintes, agora de última hora, para a procissão do nosso irmão Lucas, do Centro Espírita de Umbanda, Pai João de Aruanda e Caboclo Roxo. A procissão dos pretos velhos vai ocorrer dia 14, às 3h30 da tarde, em frente à Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Quem quiser participar pode ir lá, de roupas brancas, levar flores, né? Para participar da primeira procissão aos preto velhos, sendo efetuada aí pelo Centro Espírita de Umbanda do Pai João de Aruanda e do Caboclo Roxo, lá do Parque Marinho do nosso irmão Lucas. O Instituto Cultural está apoiando. Então fica o convite aí para sábado, dia 14, às 3h30, todos estarem lá de branco para aí tá na procissão, primeira procissão aos preto velhos. Quero também convidar todos para o dia 21 de maio, sábado, às 14 horas, na Prefeitura Municipal de Rio Grande, para o quarto simpósio falando de Umbanda, História, Religião e Cultura, com 2 ótimas palestras, um cafezinho lá no final. Muito obrigado a todos que estiveram presentes com a gente. São 21h38. Um abraço, um saravá fraterno a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus e com os amados preto velhos aí que possam estar nos protegendo durante essa noite. Muito obrigado mesmo por tudo. Vai começar a brincadeira. É uma grande festa. Oerê, oerê, onde está o erê? 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 onde está a Rosinha? Está na cachoeira, Onde está o trovão? mora na pedreira, Onde está o folhinha? está na mata caçar. Onde está o Pedrinho que eu não vejo chegar? Oerê, oerê, onde está o erê?